Derek Jeter não foi apenas um jogador de beisebol, ele se tornou um símbolo de liderança, lealdade e excelência dentro do esporte. Conhecido como The Captain, dedicou toda a sua carreira aos New York Yankees, construindo uma trajetória marcada por consistência, carisma e momentos decisivos em outubro. Mais do que estatísticas, Jeter representava a essência do beisebol, a calma sob pressão, a determinação diante dos desafios e a capacidade de inspirar aqueles ao seu redor. Sua jornada, que atravessou 2 décadas de glórias no Bronx, transformou-o em um dos maiores ícones da história da Major League Baseball. Derek Jeter foi escolhido pelos New York Yankees no draft de 1992, em um momento em que a franquia buscava jovens talentos capazes de resgatar o brilho de um passado vitorioso. Desde cedo, demonstrou não apenas habilidade técnica, mas também uma mentalidade madura para alguém tão jovem. Depois de alguns anos de desenvolvimento nas ligas menores, fez sua estreia oficial na MLB em 1995, onde rapidamente conquistou seu espaço entre os titulares. A transição, que para muitos jogadores é marcada por dificuldades e incertezas, para Jeter foi natural, fruto da disciplina e da confiança que transmitia em campo. No ano seguinte, em 1996, veio a consagração, foi eleito Rookie do Ano, um reconhecimento não apenas pelo talento, mas pela consistência com que atuava em situações de pressão. Mostrava já naquela temporada uma maturidade incomum, assumindo responsabilidades que poucos novatos ousariam carregar. Esse início brilhante seria apenas o prelúdio de uma carreira lendária, marcada por liderança, disciplina e a capacidade de brilhar nos momentos em que mais importava. Em 2003, Derek Jeter foi oficialmente nomeado capitão dos New York Yankees, um título que carregou com orgulho e responsabilidade até sua despedida em 2014. A braçadeira simbólica não mudou quem ele era, mas oficializou o papel que já exercia nos bastidores, o de líder silencioso, respeitado e admirado por todos. Jeter não era o tipo de capitão que comandava com discursos inflamados, mas sim com atitudes. Sua disciplina diária, a dedicação aos treinos e a maneira como encarava cada jogo como se fosse decisivo se tornaram um espelho para companheiros de equipe. Mais do que estatísticas, ele transmitia uma mentalidade vencedora. Representava a essência do que significava vestir o uniforme de stripes, dignidade, trabalho árduo e a recusa em aceitar menos do que a excelência. Dentro e fora do campo, era reconhecido como inspiração, seja pela postura profissional, seja pela forma como lidava com a pressão de jogar em Nova York, onde cada erro é amplificado e cada acerto se transforma em lenda. Nos playoffs, Derek Jeter construiu a reputação que o acompanharia para sempre, a de um jogador decisivo, capaz de elevar o próprio nível nos momentos em que a pressão esmagava os outros. Sua frieza em campo e a confiança transmitida ao time o transformaram em sinônimo de outubro, mês das grandes decisões no beisebol. Em 2000, no auge de sua carreira, foi coroado como MVP da World Series, sendo peça fundamental para que os Yankees conquistassem o título diante do rival New York Mets, no chamado Subway Series. Mas Jeter não se destacou apenas pelas estatísticas. Seus lances memoráveis marcaram gerações, como o lendário flip play contra o Oakland Athletics, em 2001, quando numa jogada improvável e instintiva desviou a bola para o catcher, impedindo uma corrida crucial. Aquilo simbolizou o que ele representava, atenção absoluta aos detalhes, inteligência de jogo e coragem para executar sob pressão. Sempre presente nos instantes mais críticos, Jeter não apenas produzia desempenhos de elite, mas transmitia a sensação de que, enquanto estivesse em campo, os Yankees tinham uma chance de vencer. Foi essa aura de confiança e clutch que o transformou em um dos maiores ícones de outubro na história da MLB. Ao longo de sua carreira, Derek Jeter não apenas construiu números impressionantes, mas também uma aura de grandeza que transcendeu as estatísticas. Um dos maiores símbolos dessa trajetória foi sua coleção de títulos, 5 vezes campeão da World Series, levantando o troféu em 1996, 1998, 1999, 2000 e 2009. Esses campeonatos não apenas o consolidaram como um vencedor nato, mas também o colocaram definitivamente no panteão dos grandes nomes da história dos Yankees e da Major League Baseball. Em cada uma dessas conquistas, Jeter teve participação decisiva, seja com rebatidas oportunas, seja com jogadas defensivas que mudaram o rumo de partidas inteiras. Ele representava a segurança de que, quando o momento exigisse, estaria pronto para entregar. Outro marco que solidifica seu legado é a impressionante marca de mais de 3.000 rebatidas na carreira, todas alcançadas com o mesmo uniforme, o mais icónico do esporte americano, o pinstripes dos Yankees. Esse feito, por si só, é um símbolo de consistência e longevidade. Poucos jogadores na história tiveram a regularidade necessária para atingir tal número, e Jeter o fez sem jamais mudar de equipe,
reforçando a sua imagem de lealdade e compromisso com a franquia que acreditou nele desde o início. Cada rebatida não era apenas uma estatística, mas uma peça na construção de uma carreira pautada por disciplina, talento e foco inabalável. O fato de ter jogado 20 temporadas inteiras pela mesma franquia o tornou um verdadeiro ícone de lealdade em um esporte cada vez mais marcado por trocas, contratos milionários e mudanças constantes de elenco. Jeter escolheu ser, do começo ao fim, um Yankee, e essa decisão não só fortaleceu sua relação com os torcedores, mas também consolidou sua imagem como o rosto da equipe por 2 décadas. Para a torcida, ele não era apenas um capitão dentro de campo, mas um símbolo de identidade, alguém que carregava com orgulho a tradição do Bronx e transmitia, geração após geração, o verdadeiro significado de vestir aquele uniforme. A aposentadoria de Derek Jeter em 2014 marcou o fim de uma era para o beisebol e, principalmente, para os New York Yankees. Poucos anos depois, em 2017, a franquia prestou-lhe uma das maiores homenagens possíveis. A camisa número 2 foi oficialmente apresentada, garantindo que nenhum outro jogador dos Yankees voltasse a usá-la. Essa cerimônia não foi apenas uma celebração de suas conquistas em campo, mas também o reconhecimento daquilo que ele representou para o clube: liderança, constância e respeito pela tradição. Aquele número passou a simbolizar uma geração de glórias e um padrão de excelência que dificilmente será igualado. Em 2020, outro momento histórico consolidou a sua imortalidade no esporte. Jeter foi eleito para o Hall da Fama do beisebol, recebendo votos quase unânimes, com apenas uma única cédula faltante para a perfeição. Esse detalhe, longe de diminuir sua grandeza, apenas reforçou a ideia de que Jeter foi um dos jogadores mais admirados e respeitados de todos os tempos. Poucos atletas conseguiram unir desempenho de elite, longevidade e impacto cultural da forma como ele fez ao longo de 2 décadas no Bronx. Hoje, Derek Jeter é uma figura eterna na história do beisebol, lembrado não apenas por seus números, mas pelo que representou. Dentro e fora de campo, foi símbolo de profissionalismo, determinação e amor pelo jogo. Para os Yankees modernos, ele se tornou o grande emblema de uma época de conquistas e o rosto de uma franquia que sempre exigiu excelência. Seu legado vai além das vitórias e dos títulos, está gravado na memória de torcedores, companheiros e adversários, como um exemplo de que a verdadeira grandeza nasce da combinação de talento, caráter e lealdade. O adeus de Derek Jeter aos campos em 2014 não foi apenas a despedida de um jogador lendário, mas o encerramento de um capítulo inesquecível da história dos Yankees e da própria Major League Baseball. Sua última rebatida no Yankee Stadium, uma simples mas simbólica linha ao campo direito que garantiu a vitória, resumiu em segundos tudo aquilo que ele representou: calma nos momentos decisivos, entrega total ao time e a capacidade de transformar instantes comuns em eternos. Jeter deixou o beisebol com 5 anéis de campeão, mais de 3.000 rebatidas, prémios individuais e inúmeros momentos que ainda ecoam na memória dos fãs. Mas, acima de tudo, deixou um legado de caráter, lealdade e liderança. Foi o tipo de atleta que transcendeu o esporte, inspirando não apenas quem o via jogar, mas também futuras gerações que aprenderam com sua postura que vencer é tão importante quanto vencer da maneira certa. Hoje, com sua camisa número 2 eternizada no Yankee Stadium e seu nome escrito no Hall da Fama, Derek Jeter permanece como um símbolo eterno da grandeza dos Yankees modernos. Um capitão que nunca precisou levantar a voz para ser ouvido, porque seu exemplo falava mais alto do que qualquer discurso. Seu legado não pertence apenas ao Bronx, mas a todo o beisebol, como prova viva de que talento aliado à disciplina e à humildade pode transformar um jogador em lenda.